O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor pelo Rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Deus, o nosso bondoso Pai Celestial, estará abençoando você, como já vem abençoando há tanto tempo, não? Mas digo de modo especialíssimo, porque a Bíblia, a palavra deste nosso Deus, é especialíssima, não eu. Então Deus estará abençoando abundantemente a você pela ministração da sua palavra em aula bíblica, a qual iniciarei daqui a pouco. Estamos em rádio, Sara Brasil FM 93.9 Goiânia, para mais de 3 milhões de pessoas, no alcance magnífico deste glorioso prefixo Goiânia, capital do meu querido estado, Goiás, 93.9. Então, por falar em rádio, ontem, dia 13, sexta-feira, foi o Dia Mundial do Rádio. Deus seja louvado, com a eterna gratidão também a meus amigos, amigas e as direções das emissoras pelas quais passei. Lembrando então que Deus e amigos colocaram-me no rádio, inicialmente em São Paulo, na antiga rua Granja Julieta, quer dizer, a rua ainda existe, tem o mesmo nome, no 207. É que ali funcionava a Rádio Mulher AM 1260 kHz. E ali estivemos, eu e minha filha, nossa filha, Débora Carvalho. Eu tinha 34 anos, ela tinha 7 anos e meio, praticamente 8 anos, quando começamos o programa ali, este programa, Luz para o Mundo. Rádio Mulher AM, 1260 kHz. Saudosa memória, então não posso agradecê-lo porque ele não me ouve. Creio que morreu salvo pela graça do nosso Deus, senhor, então nosso presidente titular, aquele prefixo, senhor Evo Pereira Júnior. Mas o vice-diretor da rádio, falei presidente, não no caso diretor, senhor Evo, o vice-diretor da rádio, que era também o contador naquele tempo, ou seja, desde aquela sexta-feira, 13 de novembro de 1987, está me ouvindo em São Paulo, trabalha em Grajaú, é meu amigo Joilson Moreira. Felicidade, Joilson, muito obrigado pela sua amizade há tanto tempo, há mais de 38 anos, desde aquela sexta-feira, 13 de novembro, quando eu, nossa filha Débora, iniciamos o programa aí junto ao senhor Evel, então os senhores da família Montoro e você, Mulher AM 1260, segunda a sexta-feira, 8h30 às 9 da noite. Lembrando que então permanecemos em rádio, atualmente aqui em Goiás, cidade interior, que perto onde resido, em Séries, e em Goiânia, onde estou então ao vivo, diretamente no meu estúdio aqui em Séries, Goiás, pelo YouTube ao vivo, evidentemente, meu equipamento aqui de rádio, mas não é rádio, pela internet, para Sara Brasil FM 93.9 Goiânia. Por falar em Sara Brasil, uma boa tarde e muito obrigado pelos seus préstimos, um almoço aí na Sara Brasil, o Júnior Teres, nosso amigo, então, operador de áudio, técnico de som, felicidade. Bom, ainda não é aula bíblica, essa iniciarei daqui a pouco, oportunamente, no momento oficial da nossa escola bíblica sabática, não? Escola bíblica sabática, escola bíblica pela Sara Brasil. Bom, no aula bíblica, porém, relato, não lerei para ganhar tempo, porém relato que está aqui em Marcos capítulo 10, 46 e em diante, a cura do cego de Jericó. Aquele Bartimeu, filho de Timeu, que à beira do caminho clamava: Jesus, filho de Deus, o filho de Davi, tem compaixão de mim, ajude-me, quero ver.
e Cristo então o curou instantaneamente e este passou a ver. Não, pelo jeito ele não nasceu cego, ficou cego, talvez catarata, glaucoma, isso é coisa antiga. O importante é que houve esse milagre tremendo, Jesus restituiu a vista àquele cego. Salmos 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos, ó Deus, para que eu veja as maravilhas da tua lei. As maravilhas da tua lei. Oportunamente, o louvor, já que hoje, então, é o segundo programa sobre os nossos olhos, o trato da visão. Talvez alguém aí não saiba, aprenderá, mas eu creio que uma boa parte dos ouvintes sabe que os nossos olhos, exatamente os olhos físicos, que vai da córnea até o lobo occipital, vai da córnea até o lobo occipital, passando por várias seções e tal, até então que entendamos, possamos entender o que estamos enxergando. Então falo de fato dos olhos físicos. Então que Deus abra mais e mais os nossos olhos, incluindo-me, para que contemplemos a verdade bíblica e as maravilhas da lei do nosso Deus, e que os nossos olhos físicos, fazem parte do que a Bíblia chama de a nossa alma. Portanto, nada de imortal. Somos mortais em tudo por tudo, mas Jesus voltará e ressuscitará todo mundo que vive, que viveu e viverá e morreu e tal, salvo pela sua graça, não é isto? Pobre cego à beira de uma estrada, envolto em trapos, trevas e desdém, pedia a esmola de alma angustiada. Veio Jesus e trouxe a luz e o bem. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Hoje também o pecador depara em Cristo o livramento da aflição. Em meio à tentação que o destroçara, veio Jesus e trouxe a salvação. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. E agora, em Luz para o Mundo, a nossa Escola Bíblica. Amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Então, conforme anunciado, este é o segundo estudo bíblico sobre, parece que na verdade sobre o cérebro é o terceiro, mas tudo bem, não importa.
sobre o que é a nossa alma. Há pessoas inteligentes, de um bom QI, talvez até de altíssimo QI, sinceras, porém equivocadas. Na verdade, são bilhões de pessoas, vários segmentos religiosos, equivocadas porque pensam que, escrevem que, pregam que o ser humano possui uma alma e que esta alma é invisível por ser gasosa, imaterial, ou seja, que não tem matéria, que a matéria é o corpo, de fato. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, não é isso? Então, acreditam sinceramente, porém equivocados, que quando a pessoa morre, entrando em óbito, evidentemente, sai do corpo da pessoa essa alma e sai pensando. Vai pensando, não é verdade pela biologia, não é verdade pela semântica, pela etimologia, não é verdade então pela anatomia e, sobretudo, o que é o principal neste programa, já que ministro aula bíblica, tem um apoio da biologia, evidentemente, da neurociência e tal. Programa completo, não somente Bíblia, mas o que tem a ver com o que está no assunto periférico relativo à Bíblia, que ajuda-me a explicar fielmente, de modo até, claro, com humildade, por plena competência, de modo irrefutável, a Bíblia, a palavra do nosso Deus. A nossa esperança está na volta do Cristo e na ressurreição, e não em sermos levados para um tal de pseudo Abraão, paraíso e tal, já na hora da morte, em plena consciência, não. A consciência cerebral, sistema nervoso central. Então, os nossos olhos fazem parte da nossa alma, como também os 5 sentidos da vida, não é isso? Visão, audição, olfato, paladar, gustação e tato. Mas o assunto para agora somente, desde o programa passado, sobre os olhos, os nossos olhos. Primeira passagem bíblica relativa a esse assunto nessa aula, anote. Claro que não é noutra aula, não tem que ser nessa, tudo bem, mas tudo bem, para o nome correto, embora redundante, tudo bem. Não tão bem, mas tudo bem. Anote. Miqueias 6, versículo 7. Miqueias capítulo 6, capítulo meia dúzia, não é isso? Versículo 7. Miqueias 6, versículo 7. Estou aqui folheando a minha Bíblia, que inadvertidamente está parada em Mateus, agora sim. Eu coloco em casa, colocar um papelzinho marca-páginas, e às vezes atrapalha, porque eu vejo o papelzinho e abro, mas está no outro local. Mas tudo bem, finalmente deu certo, o segundo papelzinho. Anote, é isso. Miqueias 6, versículo 7. Miqueias, chamado profeta menor, capítulo 6, versículo 7. Miqueias 6, versículo 7. O microfone aqui é um pouco baixo o volume, porque na verdade o meu retorno, não o microfone, não o volume do microfone, estava tudo certo, meu retorno. Agora sim, ajeitei isso. Eu estava ouvindo minha voz longe, mais perto aqui de mim. Não sou surdo, não sou mudo, quer dizer. Eu já disse. Bom, Miqueias 6, versículo 7. Anotou? Pessoal da minha também, querida amiga, parabéns por estar levando a sério mais uma aula de Bíblia. Sara Brasil FM Goiânia 93.9, Demilson Carvalho ao vivo aqui no meu estúdio na residência, pelo YouTube, ao vivo, claro. Anote meu canal no YouTube, quer dizer, o nome, e se inscreva nele. Logo que eu terminar o programa, melhor. E recomende, porque cada programa que eu faço em rádio, após fazê-lo, uma breve edição, neste canal. O canal é este. Apocalipse 666, Demilson Carvalho, ou seja, a palavra Apocalipse, e os 3, número 6, na representação arábico cardinal, ou seja, 666, e você lê 666, de fato, é o número da besta, do Apocalipse 13, versículo 18, que eu lido com Apocalipse, então é isso, meu canal no YouTube. Apocalipse 666, Demilson Carvalho. Demilson é grafado com M de mão, final N de navio, Demilson. Apocalipse 666, Demilson Carvalho. Muito obrigado. Então, Miqueias 6, versículo 7, já relatei, você anotou e eu leio. Lerei que o meu pecado é o pecado da minha alma, ou seja, que a minha alma é que peca. Ou seja, o meu nariz não peca, a sua língua não peca, querida amiga, também querida amiga, o nosso estômago não peca, diafragma, pés e mãos e tal, cílios, sobrancelhas, os olhos não pecam. Sim, os olhos não pecam, mas pecam. Como assim? Contradição é essa, Demilson Carvalho? Está percebendo o que está falando? Sim, estou, claro. Eis-me aqui para explicar a Bíblia sem contradição, sem falácia, sem heresia, sem gafe, não é isso? Tem gafe, é isso. Os meus olhos não pecam e ao mesmo tempo pecam. Atento aí para entender isso profundamente. Você ficará maravilhado ao entender isso melhor. Talvez já entende, parabéns. Então, Miqueias 6, versículo 7, finalmente leio. Ele,
ele refere-se a Deus, nosso Pai Celestial. Ele se agradará de milhares de carneiros, de miríades de rebeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Pecado da minha alma. Então está claro, a minha alma é pecadora, a minha alma é que peca. Demilson Carvalho, quando você está nos ensinando pela Bíblia, biologia, sistema nervoso central, neurociência e tal, anatomia, que o nosso cérebro vive em funcionamento, é a nossa alma. Então você está dizendo que o nosso cérebro é pecador? Exatamente, não é a Bíblia. Eu já deixei claro em programas passados que a palavra cérebro não existe na Bíblia. Nós temos para cérebro e funcionamento expressões da Bíblia como alma, espírito, coração, no caso, sentido do coração pensante, porque o músculo, bombeador de sangue, não pensou, não pensa e jamais pensará, é o cérebro. A única parte do nosso corpo sapiente, pensante, então, que tem consciência de si e do corpo, é o cérebro. Alguém sabe que o nosso corpo não tem consciência de si. Por quê? Fácil entender. As nossas mãos não enxergam. Por exemplo, uma mão não enxerga a outra. O máximo que uma mão pode fazer é apertar a outra e bater uma na outra e assar das palmas, não é? Palmas, as mãos batem palmas, não é isso? Então as mãos, uma mão não enxerga a outra. O meu nariz não enxerga sequer a ponta do nariz, não é? Meus olhos não conseguem ver a ponta do nariz. Com o meu olho direito eu vejo parte do lado direito do nariz, e com o olho esquerdo estou fazendo isso aqui, experimentando, eu vejo apenas uma ligeira ponta, uma diminuta ponta do meu nariz, parte esquerda. Então, o nosso corpo não tem conhecimento do corpo, percepção. O cérebro sim, sim. O meu cérebro, quer dizer, meus olhos pelo cérebro enxergam as minhas mãos, enxergam os meus pés. Agora, eu não consigo enxergar minhas costas. Alguém disse, eu queria ter olhos nas costas para enxergar se eu tomei banho corretamente, mas peça outra pessoa para olhar, não é? A esposa, o vizinho, vizinha não, é encrenca, né? Para olhar se as suas costas estão bem lavadas, bem limpas, não é isso? Essa é mais pitoresco aqui e eu prossigo. O assunto é sério. Nada de piada aqui, o assunto é sério. Um pouco, claro, mas não tanto, não muito. Então, Miqueias 6,7, a minha alma é pecadora, que darei eu pelo pecado da minha alma? Essa alma é o cérebro, porque é o cérebro que peca. Através da audição, olfato, paladar, gustação, tato, percepção das coisas, especialmente a visão. Os nossos olhos são a parte do nosso corpo que mais pecam, mais do que orelhas, ouvidos e tal. Demilson, que tem orelhas com isso? Sim, em breve eu explicarei o trato da audição e você perceberá ou confirmará o que já sabe, que as nossas orelhas é que começam a ouvir os ruídos, são os microfones do cérebro do corpo. Aguarde para breve, prossigo. Mais uma passagem sobre isso, anote. Gênesis 3, versículo 1. Primeiro livro bíblico, capítulo 3, capítulo 3, versículo 1. Anotou para vez? Posso ler? Permissão dada, agradeço, fico muito grato. Leio. Gênesis 3, versículo 1. A queda do homem, ou seja, da humanidade, do casal, a partir da Eva, comeu fruta proibida, depois o Adão e tal. Leu Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente, na verdade, de 1 a 6, desculpe. Gênesis 3, de 1 a 6. Anote o contexto completo. Gênesis 3, de 1 a 6. Inicia a leitura. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que comerdes desse fruto, os vossos olhos, nossos olhos que pertencem à nossa alma, os vossos olhos se abrirão, os olhos do entendimento aqui, claro, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Agora que vem o principal, versículo 6. Vendo a mulher, vendo com o quê? Com as orelhas? Não, as nossas orelhas são cegas, surdas e mudas e paralíticas, tetraplégicas e tal, orelhas. Os pés não enxergam, as mãos não enxergam, os olhos da Eva, o entendimento, o cérebro, a mente, a consciência, ou seja, a sua alma.
Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Então viu a aparência agradável, atraente da fruta. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, quer dizer, comer não a árvore, e sim a fruta da árvore, o fruto. Não é quem come a árvore inteira, não sei, couve, alface, aí, isso não é bem uma árvore, não é? Agradável aos olhos, árvore, o fruto, não? Agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Entendimento tem a ver com o cérebro, neurônios, formação dos sinapses, consciência do que lê, do que ouve, aprendizado, entendimento. Tomou do seu fruto e nham, 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 nham. Que delícia, comeu. Ela que disse, eu não. E deu também ao seu marido que estava com ela e comeu. Tem sido sempre assim. A pessoa cai em pecado, em mundaneza e apostasia e quer arrastar alguém para o mal, para a perdição. Alguém da família, alguém na igreja, fumar é tão gostoso, fume, dá que um cigarro deu um tragado, maconha, a droga, cocaína, que delícia, carnaval, vamos pular carnaval, maravilha, ali a gente deita e rola e tal, depois a moça vem grávida, sabe-se lá de quem, que estava encachaçada, drogada, então, né, aconteceu aquilo aqui, do sapeque iaiá, talvez até estuprado e volta, e agora a mãe, a sogra que vai cuidar do bebê, bebê é uma bênção, mas nesse caso é indesejável, não é? Quer dizer, enfim, tudo bem, prossigo. Não é assim? Então, mais uma passagem, anote. Tiago 5, versículo 20. Tiago capítulo 5, versículo 20. Seja mais rápido e anote para que ganhemos tempo, eu e você. Tiago 5, 20. Diz assim, a passagem diz assim: saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma. Salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Como assim? Demil escravado. Mano, não sou eu, amigo. Tiago, está na Bíblia. Que quando você prega o evangelho no rádio, no televisor, na televisão, distribuindo literatura cristã, folhetos e tal, livros. Quando você então prega o evangelho no púlpito, de fato, conduzindo o pecador à graça do nosso Deus, utilizado pelo Espírito Santo, você é pregador ou pregadora, pastor ou não, apóstolo ou não. Então você está sendo usado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo quem converte é o pecador, não você, não eu, não Pedro. Pedro abriu a boca, 3.000 se converteram, foram batizados, mas o Espírito Santo estava em Pedro. Pedro foi um instrumento, assim como eu estou sendo um instrumento do Espírito Santo para a pregação da verdade. Quer dizer, não é bem pregação, é aula de Bíblia, mas é em parte pregação também, claro. Aula de Bíblia, escola bíblica, não, Deus seja louvado. Então, que coisa maravilhosa. A alma é que peca, e quem prega, então, converte um pecador, o Espírito Santo converte um pecador, essa alma, essa pessoa é salva da morte. Mas quem peca é o cérebro, como já vimos, não? E aí? E aqui também, não? Mais uma passagem, anote. Atos 2, versículo 41. Acabei de falar em Pedro e ele aqui. A gente fala do milagre e o santo aparece, não? Anote. Atos capítulo 2, qual é o mesmo versículo? Sim, 41, esqueci. Eu tenho anotação, eu sei de cor, faço questão de ter um rascunho aqui com anotações, um script. Mas eu explico tudo de cor, não leio explicações, apenas eu tenho as passagens, para que de fato eu não omito, para não advertência, negligência, alguma passagem por descuido, não negligência, descuido. Então para agora, o Panchance anote, Atos 2, versículo 41. Atos capítulo 2, versículo 41, leio. Os que de bom grado ao Pedro pregar por 10 minutos, e o Espírito Santo converteram umas 3.000 pessoas. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia, acrescentaram-se a igreja cristã não nascente, derivada do judaísmo, primeira seita, foi a igreja cristã, deixada pelo Cristo, primeira seita, quase 3.000 almas. Oh, maravilha! Pedro, cheio do Espírito Santo, como estou temporã, sem rádio, sem televisão, sem televisor, sem megafone, sequer com as mãos assim. Ô, pessoal, eu sou o Pedro. Não existe megafone, a pires, energia, microfone, amplificação de som. Então eu utilizo aqui as minhas mãos em côncavo para que minha voz vá mais longe. E, talvez ele fez isso, não estava lá, não vi, não fotografaram, não filmaram. Depois saberemos, perguntaremos diretamente ao Pedro, porque ele morreu salvo. Depois da vinda do Cristo, lá em cima, durante o milênio, no Nova Jerusalém, teremos muito tempo, eternamente, depois de Nova Terra, para todo sempre. Oh, maravilha, não maravilha, Deus seja louvado. Então mais uma passagem, almas sendo convertidas pelo Espírito Santo na pregação do Pedro. Você, querido católico romano, homem e mulher, padre, evangélico e tal, pentecostal, você já foi a algum cemitério e viu ali um pregador com a Bíblia aberta,
tendo um megafone, um som ou não, só na garganta, no gogó, pregando aos defuntos. Ó, pessoal, vocês morreram porque eram pecadores, o salário do pecado da morte, convertam-se, e eu levarei vocês à minha igreja, um rio, uma lagoa para serem batizados ao mar. Já ouviu? Não, loucura. Se você perceber isso, chame o pessoal do manicômio e SAMU, porque está doido. E a família esqueceu de internar o pessoal no hospício, não? Ora, tentar converter defuntos. Então ali são almas mortas, pessoas que eram almas vivas, conforme Gênesis 2:7, que Deus fez o homem Adão do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fogo de vida, o homem tornou-se alma vivente da expressão hebraica dupla, nefesh haya, alma viva, literalmente alma viva, alma vivente. E 1 Coríntios 15:45 confirma que a alma vivente é a pessoa viva, defunto não é alma vivente, é alma morta, defunto, cadáver, féretro. 1 Coríntios 15:45 diz que Adão foi feito alma vivente. Não é isso? 1 Coríntios 15:45, confira depois. Faz parte da sala de Bíblia que entrou de relance, bem rapidamente. Próxima passagem, demonstrando biblicamente, teologicamente, anatomicamente, enfim, de acordo com a neurociência e tal, que a minha alma é o meu cérebro, vivo, em funcionamento, sistema nervoso central. Tem a ver com sinapses, células do sistema nervoso central, neurônios da inteligência, coisa assim. Ô maravilha, Deus seja louvado. Mais uma passagem, anote. Mais uma passagem. Essa é fortíssima demais. Introdução, mas isso aqui é impressionante, anote. É o Cristo. Não é Adventista Sétimo Dia, Testemunho de Jeová, Charles Taze, Russell, Mormons, o Papa, Assembleia de Deus, Batista, não, é o Cristo. Nele eu creio. Meu professor de Bíblia por excelência, o seu também, não amigo, Cristo, anote, do Cristo, explicações aqui, anote, Mateus 5:27-30, Mateus capítulo 5, versículos 27-30, já estou com a minha Bíblia aberta nisso, enxergo isso aqui, última chance, anote, que impressionante, maravilha, que emoção, Mateus 5:27-30, não estou parabéns, eu leio, o adultério, versão brasileira de Herbert Richards, né? Eu não, me livro, estou fora. O adultério, nada engraçado, é trágico. O adultério, ouvistes que foi dito aos antigos, não havia Herbert Richards naquele tempo, trazer um cinema e tal, não é isso? Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, esse é o 7º mandamento, não é isso? Não adulterarás e não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, pode adulterar à vontade, isso era da lei, a lei que proibia adultério, porém eu trouxe a graça, e a graça permite tudo, tranquilo, caminho largo, fácil será, não, essa é a mensagem do diabo, eu não sou o diabo, não trabalho para ele, não sou cabo eleitoral do capeta, Deus me livre disso, sou pecador, porém não tanto. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, eu, porém, vos digo, vai piorar a situação que já era assim na verdade, vai engrossar o caldo, tornar o caminho mais estreito, já era assim, mas fariseus pensavam que não, que poderiam olhar para a mulher e falar, ô gata, que delícia, que gostosuda, na cama com ela, nossa, como eu queria, já é o adultério, a cobiça, está aqui. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, eu, porém, vos digo que qualquer, aqui é referência ao homem, vai para a mulher também, claro, mulher também peca, mulher também é pecadora, e tem sexo, desejos sexuais e tal, paixões, vícios. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura sexualmente falando, no coração, ou seja, na mente, na alma, no sistema nervoso central, no espírito que é a mente, no coração, já cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, olho, não é? Trata da visão. Os olhos fazem parte da nossa alma. Se o teu olho direito te faz tropeçar, o esquerdo também, não? Arranca-o e atira-o para longe de ti. Arrancado um olho, a pessoa fica a olho, enxerga um pouco ainda. Pode até dirigir o carro, CNH e tal, não é? Um olho só. Conheço vários casos, mas Deus me livre. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e atira-o para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros, no caso um olho, não é? Do que ter todo o teu corpo lançado na guerrena, que a palavra hebraica, que na passagem original em grego, é guerrena, vale de Rinó, nada de inferno, que é adjetivo, e fogo é substantivo. Se a tua mão direita te faz pecar, há quem peca com a esquerda, sinistra, canhota, não é? Tem isso também.
Se a tua mão direita te faz, ou com as duas, completo, não? Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e atira para longe de ti. É melhor perder um dos seus membros, no caso uma mão, do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Inferno errado, porque a palavra quebrar, que vai estar aqui na parte grega, no Testamento, é Guerrena. Nada a ver com o inferno. Então o Vale do Filho, não aquele fogo em Jerusalém, uns 25 quilômetros para lá, sudeste da capital judaica antiga, onde se queimava o lixo dia e noite. Aqui é uma metáfora, uma aplicação disso. Mas o assunto não é este, eu prossigo. Mais uma passagem, sempre confirmando biblicamente, teologicamente, anatomicamente, cientificamente, que o meu cérebro, neste caso aqui, quanto aos olhos, o meu cérebro é a minha alma, e os meus olhos fazem parte dessa aula, melhor, sim, fazem parte dessa aula, mas no caso quero dizer, do trato da visão da minha alma. Os meus olhos fazem parte da minha alma, vão da córnea, íris, então, menina do olho, a retina está mais lá no fundo, a gente não vê a retina, e mácula, coisa assim. Talvez veja, mácula não, da doença da cegueira, chamada degeneração macular, claridade. Cuidar com o celular na cara direto, computador, isso pode provocar com o tempo degeneração macular, que é causa frequente de cegueira irreversível, como glaucoma. Quer dizer, claridade não provoca glaucoma, são nervo óptico e tal, pressão intraocular, mas claridade pode provocar sim degeneração macular. Há milhões de pessoas no mundo cegas por degeneração macular. Cuidado, essa claridade direto na cara, além de fazer outros males, pode provocar essa doença que leva a cegueira. Cegueira irreversível, degeneração macular. Cuidado. Pesquisa aí no Google, o Poço Ipiranga, se vira aí, eu prossigo, tenho que prosseguir. Enfim, mais uma passagem, anote. 10º mandamento. O decálogo escrito pelo dedo do nosso Deus, Monte Sinai, perante Moisés, em tábuas de pedra, temos cópias fiéis, qualquer Bíblia. 10º mandamento, Êxodo 20, anote, versículo 17. Êxodo 20, versículo 17. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, e eu até completo, porque não? O marido do teu próximo ou distante, isso, aquilo e tal. Depois lê aí o contexto completo, não precisa repetir tudo, alguém sabe sair de cor como eu e tal. Sobre a cobiça. Então, no caso da cobiça sexual, isso começa com os olhos. Como viremos daqui a pouco, o caso do rei profeta Davi. Aguarde, daqui a pouco. Anote a próxima passagem. Primeira, palavra difícil. Tessalonicenses, devagar sai. Devagar vai longe, não é? E volta. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Anote, aula de Bíblia. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Não estou para beijo, Paulo dizendo aqui. E santificai-vos em tudo. Tudo, santificação completa. O Espírito Santo é quem nos santifica após a nossa conversão. A santificação dura a vida toda da pessoa. Formação do caráter para a vida eterna é imortalidade. A santificação não ocorre instantaneamente. A conversão sim. Santificação é um processo contínuo, não há trégua. E santificai-vos em tudo. E todo o vosso corpo. Isso, todo o vosso corpo. Os olhos fazem parte do corpo. Assim como o cérebro, as mãos e tal. Órgãos sexuais fazem parte do corpo. A língua e tal. E santificai-vos em tudo. E todo o vosso corpo, e alma, e espírito, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a hora da morte, será não, para a vinda, parousia, vinda visível, nada secreta, do Senhor Jesus Cristo. Ô maravilha, que passagem fortíssima, ô maravilha, do ser louvado. Mais uma passagem, anote. Romanos 12, versículos 1 e 2. Também do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 12, Romanos 12, eu sei tudo isso de cor e salteado, mas faço questão de ler cada passagem. Coloquei aqui em cada local, o famoso papelzinho marca-página, então já encontrei. Mais uma chance, anote. Romanos 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, versículos 1 e 2. Posso ler? Obrigado. O sacrifício vivo. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o quê? A vossa alma imortal que sai do corpo? Não existe isso. Se falsidade, balela, mentira, fake news, old news, importa. Importa sim, claro. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Demir Carvalho, pergunte Paulo, não tem o culpa, Paulo que escreveu, isso aqui não eu. Não é língua de Weiss, Batista, Adventista, não. Mormon, Deus. Quer dizer, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Os vossos corpos, Demir Carvalho, então o meu corpo tem a ver com salvação e perdição, tem tudo a ver, como veremos melhor na sequência, nessa série sobre a nossa alma. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que
apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional tem a ver com razão. Razão é o intelecto. Seria você então o cérebro pensante em funcionamento. Culto racional. As minhas mãos nunca prestaram culto a Deus. Não prestam culto, os pés também não. É a mente. Então, com a mente que a pessoa canta, toca violão, piano, órgão, enfim, e louva a Deus, não é isso? Culto racional. É a mente, a alma é a mente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento. O entendimento é a mente. Formação da memória tem a ver com as sinapses. As químicas são umas 80 enzimas que promovem então a eletrização dos neurônios, que não se encostam, mas formam sinapses. Daí a pessoa ouve uma palavra no telefônico, anota e aprende, decora. Maravilha, não? Como eu decorei. Prefiro sair de Goiânia, Sara Brasil FM 93.9, também muito fácil, não? Maravilha. Então, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para sabermos a perfeita vontade de Deus, temos que ler a Bíblia, abrir a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, entender a Bíblia, porque é na Bíblia que compreendemos, conhecemos a vontade do nosso Pai Celestial para nós. Mais uma passagem, anote. Mais uma passagem, 2 Coríntios 5, versículo 10. Essa também é demais. Oh, Deus bendito, que maravilha. Paulo, cheio do Espírito Santo, que era profeta também. Paulo, apóstolo, profeta. 2 Coríntios 5, versículo 10. 2 Coríntios 5, versículo 10. Alguém perguntou há pouco, foi eu mesmo, até representando alguém que de fato tenha perguntado em retórica, se o nosso corpo tem a ver com salvação e perdição. Tem tudo a ver. Esse aqui é mais uma prova, é Bíblia. Anote. 2 Coríntios 5, versículo 10. 2 Coríntios 5, 10, Paulo dizendo aqui: portanto, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada pessoa individual, salvação individual, perdição individual. Alma que pecar se morrerá. O pai não morre pelo filho, o filho pelo pai. No caso, o salário do pecado é a morte e tal. Então, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que recebamos o que tivemos feito por meio do corpo, para que recebamos o que tivemos feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então é o nosso corpo que pratica o bem, é o nosso corpo que pratica o mal, exatamente. Pensa aí na mão desse, porque geralmente a pessoa atira com a mão direita, alguém com a mão esquerda. Parece que o miserável do bandido, desgraçado, sem vergonha, filho do capeta, atira melhor com a mão esquerda que com a direita, mas a maioria com a mão dessa, a direita. Então o desgraçado bandido, assassino, ele saca uma arma, para a moto ali ao lado, e aí perdeu o Mané, perdeu o Joaquim, perdeu o Pedro, perdeu o João, perdeu Maria, perdeu o Benedito, perdeu o Mané, até Mané também, perdeu. E aí então, desça a moto, entrega o celular, entrega a aliança, mas é bijuteria, não quer saber, talvez esteja mentindo, porque está amarelinho igual ouro, quem sabe é ouro mesmo, eu preciso, quero grana fácil, sou assaltante, e eu mato, entrega tudo, rápido aí, sai correndo, não mato, não olha para trás. Então você vê que é com a mão, como ela saca uma arma, e às vezes, desgraçadamente, cidades grandes como Goiânia, Anápolis, São Paulo, Rio de Janeiro, o mundo inteiro, especialmente na Megalópolis, no interior é mais raro isso, infelizmente é maldição. E atira, aciona o gatilho com o dedo, pá, e mata. Ou desgraça do quinto do inferno, não? Do quinto dos infernos. Então, o corpo peca, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Mas através do cérebro. O cérebro comanda todo o corpo. O meu pé não caminha sozinhos, o cérebro comanda os meus pés, inclusive nossas orelhas. Tem a ver com o equilíbrio, a pessoa para em pé porque tem as duas orelhas intactas. Oh, maravilha, coisa impressionante. Daí doenças como labirintite, tem a ver com o cérebro. Enfim, a nossa alma é o cérebro. Mais uma passagem, anote. 2 Samuel 11, versículos 1 a 5. Samuel, profeta Samuel. Estou folheando aqui a minha Bíblia e já... Não, estou em Êxodo. Caldeiro Carvalho, Êxodo, não é para agora, é Samuel de fato. E já encontrei. Mais uma chance para você, sorte é sua. Bênção, não sorte, não existe sorte, é bênção, não? Então anote. 2 Samuel 11, e agora os versículos. Isso. 2 Samuel 11, de 1 a 5. Anote, mais uma chance. 2 Samuel capítulo 11, versículos 1 a 5. Anotou para bem, leu. Aqui está.
Davi e Batseba. Batseba, esposa de Urias, capitão em guerra lá, e Davi simplesmente ali ao Deus dará no palácio, no terraço. Na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, e Davi não foi, eu fico. Eu vou dizer que é uma gata ali, que ela toma banho nu, e aqui no terraço, a virei de vela e tal, ela não está nem aí, né? Tô nem aí. Na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Eis o perigo, não foi a guerra, e era para ter ido. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, cansou de cochilar, de repousar, de bocejar. Que sono! Dá uma olhada ali pela janela. Numa tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando. Esse é o perigo. Passeando. Lembra do diabo? Jó capítulo 1, 5 e 6. De onde vem Satanás? Respondeu o capeta, que veio falar a verdade. De rodear a terra e passear por ela. Cuidado. Cuidado. Para então encontrar o capeta, basta madrugar passeando. Quer dizer, passear não é errado. Eu nunca passeei, mas a quem faça isso eu não condeno. Quem sou eu para condenar alguém? Às vezes é necessário, não é? Numa tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Do terraço, os olhos que praticam o meu mal. Os olhos do terraço viu uma mulher. O perigo. Quer dizer, mulher em si não é perigosa, mas tomando banho, nua, que perigo. Do terraço viu uma mulher que se estava lavando. Era essa mulher muito formosa. Lembra da fruta do Éden? Formosa, desejável e tal? Então, Davi mandou tomar informações sobre ela. Peraí, que é essa mulher? Ela não tinha Facebook, Instagram, YouTube e tal, né? X, Twitter, o antigo Twitter agora, X. Então tinha que ser ali, tem que ter informantes, não? Espiões, detetives. Davi mandou tomar informações sobre ela. Disseram-lhe, porque o pessoal sabia da intenção do Davi, uma advertência aqui. Não é essa Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? E Davi então falou, mas essa que eu quero, porque desafio de pegar mulher casada, não é? A fruta do vizinho é mais doce. Então Davi enviou mensageiros para trazê-la. Ela veio, que até então ela não sabia que seria estuprada, e foi, e ficou grávida, indevidamente, claro. Ela depois de outra mulher casada, e Davi era mais do que casado, tinha um monte. Ela veio e ele se deitou com ela. Ela já se tinha purificado da sua imundícia, que essa menstruação, naquele tempo, se acabou, claro. Então, ela voltou para sua casa, foi estuprada e falou, agora eu vou para casa. Fazer o quê? A mulher concebeu, lascou, ferrou. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Pelo que Davi enviou essa mensagem, João, etc e tal, relê depois o restante, eu paro por aqui, já foi bastante. Davi olhou os olhos, que fazem parte da alma, que terminam lá no lobo occipital, que é a principal parte da visão, que trata a visão bruta, mas é outras partes, dois lobos que tem a ver também com, enfim, vai da córnea, passando por dois lobos, chegando até ao lobo occipital, que interpreta que a pessoa vê, e viu que a mulher nua desejava, e Davi ficou então muito excitado, muita ereção, eu quero, e conseguiu, e desgraçou bastante, não? Bom, é claro que se você leu a sequência do assunto, sabe que Deus enviou Natan a Davi foi apreendido, se arrependeu, Deus perdoou Davi, que continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Ímpios não entendem isso, ateus céticos, materialistas. Como pode um pecador ter sido salvo? Meu amigo, você é ímpio. Se não fosse a misericórdia não se deu para com Davi, para comigo, para com você, Adão e Eva, ninguém seria salvo. A perdição não está no pecado, sim em rejeição da graça do Pai Celestial. O Cristo verteu o sangue na cruz, todo o sangue em prol de toda a humanidade. Não importa a quantidade de pecado, da contumácia, a qualidade do pecado, enfim, o que é importante é que a pessoa reconheça e busque ajuda em Deus. Deus permitiu que lá em cima Lúcifer tornasse o diabo, permitiu que Adão e Eva pecassem comendo fruto proibido. Deus não é culpado, mas permitiu.
mas Ele nos ama e quer nos salvar, apesar dos nossos terríveis e nojentos pecados. Prossigo, ô maravilha do amor do nosso Pai Celestial. Mais uma passagem, anote. Ezequiel 18, versículos 4 e 20. Ezequiel 18, 4 e 20. Demir Carvalho, se meu pai perder a salvação, eu perco a salvação também? Minha mãe, minha esposa, meu filho? Não! Ezequiel 18, 4 e 20, anote. Ezequiel 18, versículos 4 e 20. A alma que pecar, essa morrerá. Todas as almas são minhas, tanto a alma do pai como a alma do filho. O filho não pagará pelo pai, nem o pai pelo filho. A alma que pecar, essa morrerá. Então, pecado individual, salvação individual, perdição também. Se a sua esposa perder a salvação, amigo, você não precisa perder também. Se o seu marido perder a salvação, amiga, você não precisa perder. Triste, porque viver eternamente sem ele, companheiro, talvez ama bastante, não? Tanto tempo juntos. Muitos casais serão juntos na vida eterna, mas vários apenas o marido, apenas a mulher, apenas um filho, filho sem pai, mas enfim, mas haverá muitas famílias completas. Talvez eram muitos, mas vários, não? Completos. Melhor é a salvação da família completa. Cuide disso, amigo, ajudando a sua família, lendo a Bíblia, aconselhando, guiando o cristianismo, caminho estreito para a vida eterna. Mais uma passagem, anote. Romanos, não doeu, mas é que foi empolgado, emocionado. Essa é maravilhosa demais. Todas são, anote, aula de Bíblia, isso é profundo. Romanos 14, versículo 12. Romanos 14, versículo 12. Lembra da pergunta, um pouco de retórica? Então o meu corpo peca? Sim, o corpo todo é responsável pelos pecados, a partir do cérebro, claro. Eu já disse 2 vezes em programas anteriores. Lembra-se? Os órgãos sexuais de um homem não pecam. Tem penetração, orgasmo, ejaculação, mas não são responsáveis pelo pecado. Não sabem o que está acontecendo. O órgão sexual de um homem pode fazer, eu não estou dizendo que na permissão, eu tenho minha ideia sobre isso pela Bíblia e pela ciência também. Os órgãos sexuais de um homem, o órgão no caso, não sabe se está, não é, com homem ou mulher. E vai ter ejaculação e orgasmo, e assim e tal, né? Então cuidado. Mas a mente é que peca. Agora a mente enxerga, os olhos enxergam. Se é homem, na cama com ele, ou mulher na cama com ela. Cuidado. É Bíblia. Não é homofobia, é Bíblia. É Bíblia, a realidade é essa. Tenho que advertir o pecador. Eu sou pecador também. Hétero é pecador também. Enfim, nesse sentido, somos farinha do mesmo saco. É saco mesmo, não? E eu prossigo, anote. Anote, próxima. Isso é biologia, não? É anatomia? Então, claro. Anote a próxima passagem. Romanos 14, 12, eu ainda não li, citei, você notou, eu não li. Romanos 14, 12 diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada pessoa individualmente dará conta de si mesmo a Deus. Ora, a pessoa peca pelos olhos, pelo tato, pelo desejo, é o cérebro. A alma em funcionamento, o cérebro em funcionamento que é a alma. Então os olhos fazem parte da nossa alma. Próxima passagem, anote. 1 Coríntios 2, versículo 9. Esperança para o futuro glorioso a partir da volta do Senhor Jesus Cristo, para quem vive e morre salvo. Os olhos apodrecem no pó da terra, ou reduzidos a cinza na cremação. Se acaba, mesmo que não haja pó da terra no caixão nem na gaveta, no jazigo, com o tempo tudo vira terra. Impressionante, não? 1 Coríntios 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9. Paulo diz: porque as coisas que o olho não viu, no caso dos olhos, não? A não ser a pessoa caolha. E o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, para o coração entender a mente, entender a compreensão do assunto. São as que Deus preparou para os que o amam. Oh, maravilha! Veremos Jesus já na sua vinda. Eis que ele virá com as nuvens e todos os olhos o verão. Apocalipse 1, versículo 7. O Cristo, Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os olhos verão, todas as nações verão. Verão não é estação, primavera, verão, outono, inverno, é vir, verbo enxergar, vir. Enxergar, quer dizer, verbo vir, não. Então, enxergar, que é o meu sentido. Então, todas as nações verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. Ele virá todos os anjos, centro e tal, para reunir os escolhidos da terra toda. Mateus 24, 30, 31 e ainda Mateus 25, versículo 31. Agora, Apocalipse. Desculpe, é Apocalipse, eu até havia dito, não, de 1 a 4. Eu bobiei aqui, desculpe. Apocalipse 22, versículo 4. E verão a sua face o rosto, fisionomia, e na sua testa será o seu nome. Com nossos olhos, se formos salvos, olhos imortais,
lá em cima durante o milênio, depois aqui, nova terra, após o juízo final. Veremos o Pai no trono, veremos os anjos todos, veremos as pessoas à nossa volta, a quem ajudamos a ser salvos, pregando o Evangelho autêntico, como esse programa Luz para o Mundo. Será Brasil FM 93.9. Então anote, Mateus 6, 22 e 23. Mateus 6, 22 e 23. A luz e as trevas. Dizendo Cristo, a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, seja a mente, o caráter, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em treva. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Encerro com Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, 18. A oração de Davi, a minha, creio que a sua também. Desvendo os meus olhos, que agora olhos espirituais, a mente, o entendimento, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Mas eu leio a Bíblia com os olhos carnais, quer dizer, os olhos da carne, do corpo, os olhos biológicos, os olhos, desde a menina do olho, a íris, até o lobo occipital. Oh, maravilha, Deus seja louvado. A revista Veja, editora Abril, edição número 36, trouxe importante matéria exaltando o sistema educacional adventista. Dentre outros pontos, destaca-se isto: as escolas adventistas aparecem entre as melhores do país. Pais afirmam que esses colégios são mais capazes de difundir valores éticos, morais e cristãos. O sistema educacional adventista, neste ano, está completando 130 anos no Brasil. Recebemos alunos dos 2 anos ao ensino médio. Educação adventista, ensinando para hoje, preparando integralmente para o futuro. Para se informar acerca de uma unidade próxima a você em Goiânia, contate-nos no WhatsApp 62 99409 4449. 62 99409 4449. Na verdade, conforme a coisa aqui o meu relógio, minha frente do computador, não há tempo para que eu execute louvor. Este fica para o início do próximo programa, próximo sábado, 13 às 14 horas. Anote o meu WhatsApp, contate-me para oração, mais crescimento bíblico. Anote, meu WhatsApp é público, anote. DDD 62, aquele Séries Goiás, DDD 62, números são 9 9966 0611, DDD 62 9 9966 0611. Se inscreva no meu canal no YouTube e divulgo. Este programa daqui a pouco será postado firmemente neste canal, o qual é Apocalipse 666 de Milson Carvalho. Apocalipse 666 de Milson Carvalho. Telefone daqui a 5 minutos, ou envia uma mensagem e tal, dizendo onde você está me ouvindo, em qual bairro de Goiânia, cidade de Goiânia, ou na região metropolitana. Quero saber onde você está ouvindo. DDD 62 99966 0611. Demilson Carvalho voltará no próximo sábado, lendo e explicando a Santa Bíblia, às 13 horas. Deus abençoe a você e a toda a sua família.